Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 330. Até agora, até a semana passada, nós tratamos sobre a desencarnação. Como é retornar à pátria espiritual, conviver com as situações, os nossos sentimentos, com as coisas da terra, enfim. Nós estudamos como será o momento da desencarnação. A partir da questão 330, nós vamos estudar a reencarnação. Então, estando na erradicidade, como é o retorno do espírito à vida corpórea? Então, vamos lá. Questão 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retomar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, existe uma intuição, uma percepção, principalmente de acordo com o grau evolutivo de cada um, de que nós necessitaremos retornar à matéria. Sabemos exatamente o dia? Depende do grau evolutivo. No caso por exemplo, no livro Missionários da Luz, nós temos a reencarnação de Segismundo. Ele era um obsessor que perseguiu duas pessoas que eram seus desafetos. Depois de muito trabalho da espiritualidade, eles decidem que vão aceitá-lo como filho, numa necessidade que têm de aprender a se amarem. Então, o laço familiar, o elo familiar, muito poderoso, vai ajudá-los nesse objetivo. Então, Segismundo começa a planejar a sua reencarnação. Ele já sabe quem serão seus pais, ele sabe até como será o seu corpo, quais doenças ele poderá ter durante a sua reencarnação. Mas esse caso é uma exceção. A maioria das pessoas sequer imagina qual que é o processo do retorno. Tem religiosos cristãos que acreditam que vão ficar dormindo até ressuscitarem no juízo final. Então, para eles, reencarnar, em hipótese alguma, não existe essa possibilidade. Como eles foram crentes, frequentaram a igreja, eles vão viver esse sono até a ressurreição para que possam ser escolhidos e viverem no paraíso. Esses espíritos, eles têm muita dificuldade de compreender o processo. Alguns entram em letargia mesmo, desejam ficar dormindo, mas a misericórdia do Pai, infinita, ela acaba ajudando essas pessoas. Nenhum dos filhos fica desamparado. Então, aos poucos, eles vão também recebendo instruções e acabam percebendo a realidade da desencarnação. Mas outras pessoas acreditam que morreu, acabou, ou que vão para o céu ou para o inferno. E nesse caso, ao desencarnarem, eles não vão encontrar nenhuma situação nem outra. Então, não entenderam que morreram. Eles continuam vivendo como se estivessem com seus corpos, em novas atividades, seria uma vida paralela, mas continuam vivendo, não percebem o processo da reencarnação. Então, nem todos conseguem planejar, nem todos percebem o momento da reencarnação, mas todos têm essa sensação de que vão voltar, assim como nós sabemos que um dia vamos desencarnar. Os espíritos que estão na erradicidade e que ainda necessitam evoluir também reencarnarão um dia. 330A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Certamente, assim é. A reencarnação é um poderoso instrumento para nos purificarmos, para que nós possamos reviver experiências onde sucumbimos e agora mais preparados, já vivendo as consequências, temos a oportunidade de vencer. Então a reencarnação para espíritos ainda em evolução é um importante instrumento e ele vai estar sempre ligado à misericórdia do Pai, que vai permitir que nós reencarnemos dentro das melhores condições para que possamos evoluir. Agora, existem espíritos que já passaram por essas etapas, eles atingiram o grau evolutivo tal que não precisam mais reencarnar. Então, para eles, essa necessidade se extingue. São os espíritos perfeitos. 331.
todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há os que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. Então, reencarnar, como disse do Segismundo, é uma grande oportunidade para, através do elo familiar, exercitar o amor e aparar erros do passado, resgates. É para isso que serve a reencarnação. Algumas pessoas não têm essa vontade de voltar. Preferem ficar na erradicidade. Tá? Então, quando que elas vão reencarnar? Quando a sua consciência impor, ou quando, pela lei de causa e efeito, a necessidade surgir e for irresistível. Ah, como assim, Dalton? Bom, espíritos endurecidos que se comprazem no mal, eles não querem reencarnar, porque na espiritualidade eles têm uma ação, um poder sobre mais pessoas do que se estivessem encarnados. Então eles vão se mantendo de uma forma endurecida, às vezes criando grupos, né, de pessoas que também com afinidade de pensamentos acabam atingindo objetivos de imposição da sua vontade, de perseguição. São espíritos infelizes que não aceitam a felicidade do outro. Basicamente é isso. Mas chega um momento em que eles fizeram tantas coisas que só tem uma forma de interromper esse processo, que é pela reencarnação. Então acontece o fenômeno da reencarnação compulsória, onde o espírito, diante das suas dívidas, como consequência das suas atitudes que ele vem tomando ao longo de muito tempo, ele é obrigado a reencarnar em condições que ele possa compreender melhor as leis de Deus, compreender melhor a própria lei de causa e efeito e possa se melhorar. Então, o processo de reencarnação compulsória jamais será uma punição. Ela é sempre baseada na lei e pela misericórdia do Pai, que nos oferece as condições apropriadas para que nós possamos evoluir. Então, aquele espírito que é endurecido, que se compraz no mal, ele acaba reencarnando em condições de receber amor, de receber atenção. Ele vai vivenciar uma experiência nova, se esquece do passado. Quando ele retoma sua personalidade, já na adolescência, ele já viveu muitas experiências. E isso vai influenciar no seu comportamento futuro e resgatar também erros do passado. Então, a reencarnação, ela é um processo natural para a evolução do espírito e vai ocorrer independente da nossa vontade. Mas se for pela nossa vontade, ela será planejada, será bem aceita e haverá uma oportunidade muito maior de evolução. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode antecipá-lo, solicitando por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Muito bem. É a nossa consciência que vai ditar as condições em que nós estamos vivendo. Então, estamos na erradicidade, como espíritos desencarnados, mas trazemos conosco uma vontade muito grande de corrigir os erros que nós cometemos. Então, solicitamos às equipes de espíritos superiores um planejamento reencarnatório para que iniciemos esse processo de resgate, porque nos sentimos assim, impelidos a isso, pela culpa, pela consciência pesada e também por nos considerarmos capazes de superar esses problemas, de agir melhor diante de uma nova oportunidade. Então, é essa solicitação, uma vontade ardente de evoluir. E a misericórdia do Pai não vai perder uma oportunidade dessa, nos dará então os meios para reencarnar. Agora, retardar a reencarnação também é possível. Há muitos casos em que nós, nos trabalhos mediúnicos, conversamos com pessoas que estão endurecidas pelo ódio,
ainda em processo obsessivo e que acabam perturbando outras pessoas. E eles são trazidos para receberem ajuda. E pela intuição, no momento do esclarecimento, nós perguntamos a ele por que ele não quis reencarnar com aquelas pessoas. Então, a situação é assim, vamos nos lembrar do Segismundo. O Segismundo, ele obsidiou aquele casal, porque por ciúme, ele amava aquela mulher, então por ciúme ele era um obsessor, ele queria que eles sofressem. Depois de um bom trabalho, de orientação, ele aceita reencarnar, e o casal o aceita como filho. Aí tudo é planejado para que ele possa, pelo elo familiar, vencer esse ciúme doentio que ele tinha e aprender a amar aquelas pessoas, o adversário como pai e a mulher como mãe, né? Numa outra forma de sentimentos. O elo familiar nos possibilita isso e vai resgatar os erros do passado, ele vai vivenciar novas experiências. Agora, se ele decide não reencarnar, então tudo foi planejado, os pais aceitaram a sua reencarnação, mas no momento de retornar ele fala não, ninguém vai impedi-lo, é um livre-arbítrio, mas a oportunidade vai passar. Então, quando ele, pela sua própria consciência, perceber que precisa vivenciar uma nova experiência com aquelas pessoas, ele vai desejar ter reencarnado. Ele vai desejar ter usufruído dessa oportunidade de estar com aqueles espíritos e evoluir através da convivência familiar. Então é isso. Podemos escolher, podemos ser impelidos, mas sempre a reencarnação será um instrumento valioso para a nossa evolução. Vamos parando por aqui. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Fortalece-nos para que usufruamos ao máximo dessa oportunidade que a vida nos concedeu. Auxilia-nos, Senhor, a ter olhos para ver os caminhos que nos libertarão da dor, do sofrimento, através da reforma íntima, quando combatemos as nossas más tendências. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós e que possamos compartilhá-la com cada ser que conosco caminha nesse momento da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.